Fala pessoal, vamos meditar agora um pouco sobre a mente humana. Muitos de nós não sabemos, mas a mente, ela é muito covarda. A mente ela nos engana bastante, a mente ela nos enrola. A mente ela gosta muito de driblar cada um de nós. E muitas vezes, por não termos as coisas anotadas, a gente acaba esquecendo. Tem uma frase que diz assim: mais vale um pedaço de papel escrito do que uma boa mente apagada. E a gente sabe que a mente ela está sempre produzindo, a mente ela está sempre trabalhando, a mente ela está sempre fazendo alguma coisa. E aí a gente vai se distraindo, a gente perde o foco, né? A gente vai se dispersando de uma forma ou de outra. Pode parar para pensar que você começa a pensar em uma coisa. Dentro de 5 minutos, você tem pensado em tantas outras coisas que nem lembra mais o que você começou pensando. Esquece tudo. Você começa enrolando, começa apagando. E é importante que nós tenhamos algo, é importante que nós tenhamos dentro de si um propósito, um objetivo. Tenhamos uma visão clara daquilo que a gente quer. Como cristão, nós não podemos perder de vista uma vida de santidade, a busca pela conversão. Nós não podemos perder de vista, como cristão, a fé. O nosso dia a dia, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de uma oração comunitária, nós precisamos de uma oração pessoal. Nós precisamos seguir os ritos, né, conforme a nossa fé, a nossa doutrina nos apresenta. Não tem como viver uma fé cristã sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, sem uma vida missionária. Não tem como, não tem como. Ou você tem isso na mente e pratica isso no dia a dia, ou você não vai conseguir viver. Porque muitas pessoas começam uma vida cristã, uma vida religiosa, e lá na frente eles abandonam. Eles não vão muito distante. Por quê? Porque eles pegaram algo superficial, pegaram uma vida superficial, e aí não conseguiu construir um alicerce, pelo menos. Nós temos que ter um bom alicerce, uma boa base. Precisamos ter raiz. Nós precisamos ter músculo para poder dar continuidade a essa jornada. Então, a mente, ela engana. Da mesma forma, isso é dentro do matrimônio. Se você dentro do matrimônio não tiver um propósito de viver o seu matrimônio até que a morte os separe, vai surgir muitas coisas na caminhada e você vai desistir do casamento. O que leva uma pessoa a se casar? Sentimento, afeto, amor, carinho, respeito, dedicação, entrega e tantas coisas. No decorrer do tempo, a pessoa começa a se preocupar com outras coisas, por exemplo, com o trabalho, com o financeiro, e esquece o matrimônio. Principalmente quando vem filhos. Não que filhos atrapalhem, mas porque um tira a visão do outro, um tira o foco do outro e coloca no trabalho em busca do financeiro. Por quê? Porque agora tem filho, porque agora tem fralda para comprar, agora tem leite para comprar, porque agora tem carrinho para comprar, tem roupa para comprar. E a mente começa enrolando, começa enganando, e a gente vai perdendo o sentido da realidade na qual nós fomos chamados a viver. Vê o que a leitura diz para nós em Marcos capítulo 11, versículo 24. A leitura diz assim: é por isso que eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já receberam, e assim será. Tudo que vocês pedirem em oração, acreditem que já receberam, e assim será. Muitas coisas Deus nos fala através da oração. Muitas vezes Deus nos fala através do Espírito Santo. E muitas vezes, por não termos anotado,
aquela profecia, aquela palavra de ciência, aquela palavra de sabedoria, aquela palavra profética, a gente esquece. Quando a gente vem lembrar, é depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, nossa, Deus já tinha me falado isso. A mente, ela enrola, ela engana. A mente é muito boa quando nós a dominamos ela. Mas quando nós deixamos ser dominado por ela, quando nós deixamos ser enrolado por ela, isso é triste. É muito triste. Então aquilo que a gente pede em oração e acreditar que já recebemos, pode ficar certo, já nos pertence. Deixa eu te dar um exemplo. Do significado da mente. Quando eu era solteiro, eu viajava, e sempre que eu viajava com pessoas da família. Então meu carro estava sempre cheio. Sempre tinha pessoas na minha direita e tinha pessoas no banco de trás. E uma vez ou outra eu olhava para o retrovisor e ali eu já imaginava. Eu já tinha na minha mente ali meus filhos e do meu lado direito minha esposa. E hoje, uma vez ou outra, quando eu estou dirigindo, andando de carro, que eu olho do meu lado direito, ali está minha esposa e na parte de trás está meus 3 filhos. Veja o que é o poder da imaginação, veja o que é o poder da mente. O poder. Principalmente quando nós focamos naquilo que a gente quer. Então, a família que hoje eu tenho, eu já imaginava, eu já tinha na minha mente. E naquela época, eu já acreditava que ela viria. Porque chegou um tempo que eu demorei muito tempo só, sem namorar, eu fui e perguntei a Deus qual de fato era a minha vocação. Nós católicos, nós acreditamos que nem todos nasceram para casar. Uns sim, outros não, porque isso é vocação, isso é chamado. Deus tem um chamado na vida de cada pessoa de forma diferente. E por sermos livres, Deus nos dá a liberdade de escolha. As pessoas que fazem a escolha de viver só, revelado por Deus, não é manipulado por Deus. Simplesmente a pessoa perguntou a Deus: Senhor, qual que é a tua vontade? E Deus diz. E a vontade de Deus, ela se une à nossa vontade. E a nossa vontade também, ela deve se unir com a vontade de Deus. Já dizia Jesus que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Portanto, a nossa vontade também é fazer a vontade de Jesus. Porque fazendo a vontade de Jesus, nós nos realizamos. Por que muitas coisas nós não alcançamos? Primeiro, falta de foco. Segundo, porque não é o melhor para a gente. Não é que Deus só dá o que Ele quer dar. Ele permite você fazer o que você quiser. Você é livre de escolha. Mas quando fazemos uma boa escolha, que está dentro do propósito de vida, que todos nós temos um propósito de vida, e é preciso descobrir esse propósito, aquilo ali nós podemos ativar e realizar ele muito mais rápido. Eu passei 5 anos e pouco sem arrumar a namorada. Porque eu não colocava a namorada como um propósito. Eu colocava a missão, a evangelização, a entrega. Quando eu coloquei a namorada como um propósito, logo, logo Deus me revelou e me mostrou quem era. Porque eu já pedi a Ele também que no tempo dele, Ele me mostrasse. Só que eu deixei também nas mãos de Deus e não vinha o desejo, a vontade. A minha mente, ela dizia que quando fosse tempo de Deus, Ele mandava. Mas Ele precisava ouvir de mim o meu tempo também. Porque Ele nos dá a liberdade. E quando chegou o meu tempo, eu digo: Senhor, eu quero. Eu quero. E logo Ele mandou. Então, quando você tiver um desejo, você tiver uma vontade, e souber que aquele desejo, aquela vontade, ela faz parte do projeto de Deus, não tem nada contra a tua fé, não tem nada contra a tua essência, a tua raiz. Acredita que você já recebeu. Acredita que você já recebeu. Acredita que a bênção já está nas tuas mãos.
Acredita que já te pertence. Eu sempre acreditei no poder da oração, eu sempre acreditei no poder da mente, no poder da imaginação. Tudo passa por aqui por dentro. O que hoje nós enxergamos, ele tornou visível. E ele surgiu do invisível. Deus é invisível. Deus é criador. E quando as coisas se originaram, a partir do momento que Deus ativou o invisível, o tornando visível. O tornando visível. Deixa eu ver um outro exemplo que eu posso dar aqui. Meus filhos. Eu já imaginava como eles seriam, como eles viriam. Eu já tinha ideia de como seria ele. A minha filha, quando eu me casei, que minha esposa ficou grávida, eu já imaginava que era uma filha. Eu já sentia que era uma filha. Porque já estava dentro de mim aquele sentimento de uma filha mulher. E em seguida, aí veio o Miguel. Já estava no meu coração aquele sentimento que agora viria um homem. Já estava no meu coração que ali viria um homem. Então, Deus ele ativa aquilo que está dentro de você. Ou o marido que você tem. Foi você que escolheu. Você colocou ele na mente. Né? Primeiro veio um sentimento. Desse sentimento veio o pensamento. Do pensamento você colocou ele na mente. E aí surgiu um namoro, um noivado ou um casamento. Ou talvez você se juntou com a pessoa. Foi você que escolheu. Mas passou por aqui pela mente. Aquele homem, dá para me morar com ele. Dá para me relacionar com ele. Dá para me viver com ele. O seu emprego, o seu trabalho. O trabalho que hoje eu tenho, né? Ou seja, eu já imaginava. Só que aí quando a gente faz as coisas em oração e que Deus manda a gente acreditar que nós acreditamos, Ele não dá aquilo que a gente quer, Ele dá melhor. Ele dá melhor. Quando nós não temos ideia, às vezes nós temos deficiência de trabalhar o nosso intelectual, porque nós não fomos preparados para isso, mas com a base que você tem, Deus dá o melhor para você. Porque Ele tem o melhor. Então a mente tem um poder tremendo, a mente. A mente tem um poder tremendo. Jesus já se via crucificado. Jesus já se via batizado através de João Batista. Jesus já se via no templo pregando a palavra. Jesus já se via realizando milagres. Cada milagre que Jesus realizou, ele já se via. Você vê quando Judas vai mostrar ele e o entregar. Aquilo que tu tem que fazer, faz logo. Já estava na mente dele. As pessoas quando estavam doentes, que pediam cura a Jesus, o que é que você quer? Mas já estava na mente de Jesus o que é que eles queriam. E quando eles relatavam o que eles queriam, Jesus logo executava a missão, a obra. O que é que você quer? Eu quero enxergar. A mente dele dizia, eu quero enxergar. Enxerga. Aquela mulher que tem um fluxo hemorrágico há 12 anos, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Estava na mente dela, ela tinha um sentimento, o pensamento dela o levava, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Eu estou te falando de coisas aqui que edifica, que constrói, mas também a mente tem muitas coisas que destrói. Quantas pessoas destruíram a amizade pela mente? Botaram na mente que aquela amizade não valia mais a pena. Botaram na mente que aquele relacionamento não valia mais a pena. Colocaram na mente que aquele trabalho não valia mais a pena. Tantas coisas foram destruídas também através da mente. Quando nós colocamos coisa na mente, é uma tristeza. E nós precisamos trabalhar, ativar, renovar sempre a nossa mentalidade. Sempre, sempre, sempre. Não permitir ser escravo da nossa mentalidade. Não se escravizar na nossa mentalidade.
E eu acredito que todo ser humano, em algum momento na vida, ele passa por situações como essa. Eu já passei, né? Trabalhei, estou trabalhando e continuo trabalhando a minha mentalidade. Eu não me deixo levar por situações que me escraviza. Eu não me deixo levar por situações que me deixam em vícios. Não. Quando eu me vejo escravizado por algo, eu já bebi no passado, e quando eu percebi que ali eu estava me tornando viciado, deixei de beber. Eu já vivi uma vida de prostituição, né? E quando eu me vi ali viciado na prostituição, deixei de ser prostituto. Quando eu vivi aquela vida de prostituição, a minha mente funcionava que não dava para viver sem ela. Quando eu ativei na minha mente que dava para viver sem ela e pedi a graça de Deus em oração e acreditei, logo eu fui libertado. Quando eu bebia, eu tinha comigo que eu bebia para me divertir, para o meu lazer, bebia por esporte. Então a minha mente estava ativada, que era para lazer, para esporte, divertimento. Mas quando eu desativei da mente a bebida, eu ocupei a minha mente com outras coisas. Eu ocupei a mente foi quando eu vim para a igreja. Eu ocupei a minha mente com a minha família, no qual eu passei a me relacionar melhor, porque eu não tinha tanto relacionamento com a minha família. Então a mente ela tanto constrói como ela destrói. O que é que você está fazendo com a sua mente? Ela tem te edificado? Ela tem destruído? Esse negócio de dizer, não, eu tenho que ser levado pelos meus instintos. Se teus instintos destroem você, se teus instintos, ele não te edifica, ele destrói o teu caráter, a tua personalidade, a tua essência, o que é que você tem feito com a sua mente? O que é que você tem feito com ela? É muito importante a gente entender. Presta atenção, eu vou te falar algo para a gente finalizar. O sentimento é aquilo que passa por dentro de nós. Está dentro de nós. Ele vai gerar um pensamento. Vamos lá para um relacionamento. Para que surja um relacionamento entre um homem e uma mulher. Tem até algumas pessoas que dizem assim, tem que rolar uma química. Né? Tem que rolar uma química. Uma das primeiras coisas que vem um sentimento. Um sentimento de ter alguém ao seu lado, de ter um companheiro, uma companheira, um sentimento de beijar, de abraçar, de ter uma relação sexual. Ali há um sentimento dentro de você que você quer alguém para essa realidade. Desse sentimento vai surgir o quê? Um pensamento. E você vai construir, através da sua imaginação, aquele pensamento. E você vai construindo. Você começa a imaginar um homem alto, com cabelo tal, com um corpo tal, com a pele tal, com roupa tal. E ali os seus pensamentos ali vão construindo. Quando você não constrói, pega qualquer um. Aí depois se arrepende. E aí a mente ela vai trabalhando. E você vai ativando a mente. Ela vai sendo construída através do exercício. Através do exercício. Aí onde chega esse ponto, que eu vou finalizar agora com essa leitura novamente, que ele diz assim, tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam. Eu passei um bom tempo sem ativar a minha mente, e eu voltei a ativar ela. Já está na minha mente o que eu vou viver daqui a 5 anos, se assim Deus o permitir. Já está na minha mente o que eu vou viver daqui a 10 anos. Eu já tenho planos e projetos para 5, 10 anos. Eu vivi muitos anos na minha vida baseado nas coisas imediatas, nas coisas rápidas. Sem muito planejamento, sem muitos objetivos, sem muitos propósitos. Vivi o agora, o rápido. Não tinha projeto para 1 ano, 2, 3 anos. É o que leva muitas pessoas a ser destruídas. Você não tem condições de ter uma casa hoje, mas você pode ter uma casa daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Não necessariamente você tem que comprar fiado, parcelado. Se você faz a escolha, tudo bem. Né? Eu tenho um projeto, né, para daqui a 5, 10 anos, como eu falei para você. Então você tem que ativar a mente e acreditar, já visualizar aquilo ali.
Quando eu fazia uma reforma numa casa minha, eu já enxergava ela pronta. Eu acordava, digamos, na noite, né, e saía para olhar as cerâmicas dentro de casa, e pelo tamanho da cerâmica eu tenho noção de quantos centímetros ela é, e eu já começava a dividir. E minha esposa ficava agoniada, porque dizia, já vem tu com tuas coisas. E hoje, graças a Deus, essas coisas que ela falava, a gente está vivendo dela. A gente está tendo resultado dela, fruto dela. Hoje, graças a Deus, ela também entrou nessa linha. Era um pouco imatura, não tinha tanta maturidade nessa área, mas hoje ela também já está. Hoje muitas coisas já ativamente dela e ela passa para mim. E junto nós combinamos, acreditamos que já recebemos. Acreditamos, nós ativamos que já recebemos. Ativa a tua mente. Coloca propósito, coloca meta, acredita, funciona. Funciona. Vai dar tudo certo. Se você gostou, né? Coloca teu joinha aí, tá bom? Compartilha. Forte abraço. Até o próximo vídeo.